Olá, olá, adorador com música, seja muito bem-vindo a mais uma aula semanal aqui no nosso canal. Se você está assistindo essa aula para uma gravação, depois que ela aconteceu, como eu sempre digo, deixa de ser vacilão e vem para a aula ao vivaço na terça-feira, que é muito melhor. É muito melhor, você interage em tempo real comigo, mandando comentários, mandando perguntas, e vai ser muito melhor. E já de cara, eu quero dizer que hoje é terça-feira de carnaval. E, bom, eu sei que muita gente talvez não pudesse estar aqui hoje. Peraí, você deve estar se perguntando, mas peraí, ele está falando de aula ao vivo? Bom, hoje nós temos uma aula diferente. Sim, porque eu estou aqui, mas eu não estou aqui. Pera lá, vou explicar melhor. Calma, gente. Calma. Sim, essa aula está acontecendo agora. Ela é agora, para você que está aqui agora. Sim, agora. Sim, é agora. Mas e eu? Eu tô aqui agora também. Você pode me ver aí nos comentários já. Você vai ver que eu tô aí. Com o símbolozinho do Adore com Música. Tá falando aí. Mas eu não tô aqui. Deixa eu explicar. Sem mais delongas, deixa eu explicar. Hoje é terça-feira de carnaval. E eu assumi um compromisso com vocês de estar aqui toda terça-feira à noite. E esse compromisso será sim mantido, seguido à risca o ano inteiro, todas as terças-feiras do ano. Mas hoje eu teria uma dificuldade de estar conectado no exato momento da aula. Então, para não descumprir o nosso compromisso, eu gravei esta aula antes, né, com medo, vai que eu estivesse sem conexão de internet no momento, enfim. Então, eu gravei a aula, mas eu estou aqui, eu estou disponível aí nos comentários, se você mandar comentário, se você mandar pergunta, eu vou estar respondendo, tá? Então, eu estou aqui com vocês. Eu tô, mas não tô, peraí, eu tô ou não tô? Eu tô aqui sim. Então, sim, vale a pena estar aqui ao vivo mesmo hoje, porque a gente está juntinho aqui nesse momento, tá? A gente vai estar assistindo a aula junto, vai estar participando junto, e eu estou muito feliz em poder. Hoje está iniciando um novo mês, o mês de março. Está começando agoríssima, né? Hoje é terça-feira, 1º de março, e como a gente combinou no início do ano, cada mês nós vamos ter um macrotema. E ao longo de em cada terça-feira, subtópicos ou subtemas desse tema maior serão tratados. E no mês de março nós estaremos falando sobre ensaios. Isso mesmo, mas antes da gente já entrar na aula de hoje, eu quero convidar você, tá? A se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, se você caiu aqui de paraquedas agora e está vendo esse vídeo. Bom, e se você gostar dessa aula, não esquece de deixar o like. Eu não vou pedir para você deixar o like agora, que você não assistiu ainda. Vai que você não gosta da aula. Aí se você não gostar, você deixa o dislike. Não esquece disso. Se você gostar, você deixa o like. Mas também para enfatizar que toda terça-feira, faça chuva, faça sol, feriado ou não feriado, nós estaremos aqui, tá? Nós estaremos aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Por uma questão física, de espaço físico mesmo, eu não poderia estar falando com vocês no vídeo ao vivo. Então, por isso, para não descumprir o compromisso, essa aula é gravada, mas eu estou aqui, eu estou no chat e eu estou com vocês o tempo inteiro. Legal? Então, é isso. Tem mais algum aviso? Tem mais algum aviso? Tem outro aviso importante. Hoje é a nossa última terça-feira nesse horário. Sério? Sim, sério. Sabe por quê? Porque eu estou querendo fazer alguns testes. E a partir da semana que vem, considerando alguns já vinham falando comigo, que talvez estivesse muito cedo, que não conseguiam, gente que trabalha longe de casa e demora para chegar em casa para jantar, tomar banho e tudo mais, e às vezes chegava um pouquinho atrasado nas nossas lives, né, nas nossas aulas ao vivo. Então, eu tive a ideia de mudar, de fazer um teste mudando o nosso horário. Então, a partir da terça que vem, guarde bem isso. A partir da terça que vem, as nossas aulas ao vivo não serão mais às 8h08, e sim às 9h09 da noite. Muito bem. Uma horinha a mais, 1 hora e 1 minuto a mais. Porque na 9. Porque 9h09 porque eu quis. Pronto. É brincadeira. Não, mas tem um fundo de verdade. É porque eu quis, claro. Mas é que foi mais fácil pra você memorizar, tá? E tem outras coisas envolvidas também. Então, às 9h09 da noite. Nós estaremos aqui a partir de terça que vem, ok? A partir da terça que vem, se você tá vendo esse vídeo depois, na gravação, não se esqueça, a partir da terça que vem, eu vou estar massivamente divulgando isso no meu próprio Instagram. O Instagram da escola vai estar divulgando isso também. Quem tá inscrito na nossa lista de e-mails vai estar recebendo e-mail também, enfim. A partir da terça que vem, os nossos encontros serão às 9h09 da noite, legal? E se você tá aqui agora, não, é porque é gravado, eu vou embora. Não faz isso. Deixa de ser vacilão, fica ao vivo que é melhor. Porque você deixa pra ver, depois você não vê. Fala a verdade, você não vê. Você não vê.
Ou vê um pedaço e vai embora. Ah, mas e eu que já tô vendo aqui, você que já tá vendo gravado, vê agora de uma vez. Não vê picotado. Porque você perde a linha de raciocínio, perde o fio da meada. Se não der mesmo, não tem jeito. É melhor ver picotado um pedacinho agora, um pedacinho depois, do que não ver, né? Mas vê a aula até o final. Vê a aula até o final, tenho certeza que de algum modo isso vai contribuir para a sua vida, para a vida do seu ministério, para a vida da sua igreja, legal? Preparei esse mês inteiro de março com muito carinho, com muita dedicação. Eu espero realmente que seja bênção na sua vida, na vida do seu ministério e na vida da sua igreja, legal? Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo de hoje. Hoje, seguindo a temática maior do mês de março, nós vamos estar falando sobre precisamos ensaiar. Esse é o título da nossa aula de hoje. Sim, a nossa live de número 16. Se essa é a primeira que você está assistindo, saiba que, na verdade, é a nossa 16ª. Então, já há algumas semaninhas aí que nós estamos aqui juntos nessa caminhada. E como combinado e divulgado, o mês de março inteiro será um mês para tratar sobre ensaios. Então não perca os nossos encontros toda terça-feira aqui, tá legal? E hoje, especificamente, nós vamos falar que nós precisamos ensaiar. Então você já está sabendo que sim, eu defendo e vou defender para sempre com unhas e dentes aqui que nós precisamos ensaiar. Nós vamos estar falando sobre isso, sobre a importância do ensaio. Isso mesmo. Ensaio é uma palavra, né, que talvez esteja um pouco, né, assim, né, talvez assuste alguns hoje. Você fala ensaio, tem gente que já fala, ai, vai falar ensaio de novo. Ah, mas não dá, porque é todo mundo muito ocupado. É complicado, mas vê bem, os ensaios são sim indispensáveis. Eu poderia passar o dia inteiro só repetindo isso e não me cansaria de dizer. E não vou mentir para vocês, como eu disse na aula da semana passada, a minha história de vida e também, consequentemente, a minha história musical, ambas estão muito ligadas ao ensaio. Porque eu cresci nesse ambiente. Desde nem sei quando, desde que eu nasci. Os meus pais, o meu tio, né, que também era envolvido, ainda é envolvido com música na igreja, estavam ensaiando. Na época, os sábados à tarde era o dia, né? Era o dia assim, o dia sábado à tarde é ensaio, era universal, e não era só na minha igreja, não. Pelo menos aqui na minha região, isso era super normal em todo lugar. O sábado era um momento de ensaio. E aí, veja bem, eu cresci num ambiente em que os meus familiares falavam sobre ensaio. Eles viviam ensaio. Eles me levavam para os ensaios. Então, para mim, nunca houve na minha cabeça uma realidade de não, a gente está sem ensaiar por um tempo. Isso nunca existiu na minha cabeça. Talvez você já pense, então, então por isso que é fácil para ele falar de ensaio. Não, talvez se torne mais fácil para mim falar sobre ensaio por isso. Mas eu também já vivi experiências, já estive em lugares em que as pessoas não queriam ensaiar ou pararam de ensaiar, ou, por exemplo, como eu vou estar falando muito aqui, fizeram só uma passagem assim, rápida, assim, de 20, 30 minutos antes do culto. Eu vivi tudo isso mesmo na minha igreja, que havia uma cultura de ensaios. Houve um determinado momento, depois que os anos passaram, de que eu via outras configurações de ensaio. Que quiseram tirar do sábado, botar na semana à noite, depois voltou. Teve época que quiseram colocar no domingo, tipo de manhã, depois da escola bíblica. Na época tinha dois grandes cultos, né? Eram de manhã e à noite. Eu sei que tem igreja que ainda hoje faz assim, mas muitas igrejas aqui na região, em outros lugares do Brasil, eu sei que só tem um culto agora, né? Ou quando tem mais de um culto, é o mesmo culto repetido, porque não cabe todo mundo no mesmo auditório, enfim. Mas na época a gente tinha um culto de manhã e terminava, tinha escola bíblica, terminava isso tudo, o pessoal ensaiava. A gente chamava do ensaio na hora da fome. E aí depois disso, à noite que tinha o culto, teve outros momentos que ele colocar tudo, mas sempre não dá. Então, talvez por um lado você diga, realmente é fácil para ele falar de ensaio. E eu vou dizer, é fácil no sentido assim de que realmente não consigo entender uma vida que, humanamente falando, não consigo assim achar normal alguém que é de um ministério e não ensaia. Mas, por outro lado, eu entendo, porque, como eu disse, ao longo dos anos, o tempo foi passando, eu fui crescendo e assumindo minhas responsabilidades com liderança musical na minha igreja mãe mesmo, depois em outros lugares para onde eu fui, eu trabalhei com música na igreja também, e eu via as diferentes razões apontadas e as coisas como elas eram e como aconteciam. Então, eu entendo, por outro lado, aqueles que falam das dificuldades de ensaiar. Mas eu reitero, ensaiar é importante demais, seja na igreja, seja em casa. Sim, eu já vivi essa experiência e sei de pessoas que fazem ensaios em casa, se não um ensaio com o grupo todo, mas um ensaio separado, por exemplo, um ensaio só do vocal, ser na casa de alguns irmãos da igreja, por exemplo, ou numa sala da igreja mais reservada, ou de repente um instrumental, por exemplo. Eu lembro de uma realidade de ensaios para um congresso que acontecia todo ano, aqui próximo a Natal, e eu participava.
E o diretor musical, que nesse grupo não era eu tocava metais, né? Eu sou saxofonista, então eu fazia os metais. Eu lembro que em alguns ensaios ele levava a gente separadamente, eu e o trombonista para ensaiar. A gente ensaiava junto com ele, algo bem aconchegante. Depois tinha um ensaio geral também. Enfim, seja na igreja, seja em casa, né, ou num lugar mais reservado, ou seja num estúdio de ensaio. Também vivi muito a experiência de ensaiar em estúdios de ensaio. Seja onde for, o ensaio é indispensável. Não vai embora, só porque eu estou repetindo isso. Eu sei que talvez para você que tenha o hábito de ensaiar e ou que concorda com o que eu estou dizendo, isso parece repetitivo e parece óbvio, mas escreve o que eu estou dizendo, como dizia minha mãe antigamente. Escreve o que eu estou dizendo. Não é tão óbvio assim. Cada vez mais eu vejo e ouço de pessoas em diferentes estados brasileiros de que os seus ministérios, as suas equipes de louvor, as suas bandas, os seus grupos não têm ensaiado com frequência. Não têm ensaiado. E talvez o lugar seja uma das razões para isso, seja a justificativa para isso. A igreja não tem estrutura, ou a casa de ninguém não tem, ou não tem dinheiro para estúdio de ensaio, eu não sei. A gente vai estar falando um pouco mais sobre lugar de ensaio nas nossas próximas aulas ao longo do mês, tá? Mas o que eu preciso realmente firmar e o que eu quero realmente defender é que sim, nós precisamos ensaiar. Mas aí eu pergunto, por que precisamos ensaiar? Por que precisamos ensaiar? E aí já coloco aqui em cores bem, né, vivas para você sentir o seu olho aí doendo mesmo. Se você tá vendo a aula agora, se você não tá só ouvindo, né? Talvez você esteja só ouvindo a aula enquanto se desloca para algum lugar, não sei. Por que nós precisamos ensaiar? Você consegue pensar no porquê? Se você quiser já arriscar colocar aí nos comentários, coloque aí nos comentários. Por que nós precisamos ensaiar? Por quê? Por que é necessário ensaiar? Eu separei 3 principais razões e quero compartilhá-las com você na aula de hoje. Então, você pode anotar se você quiser, tá? Se não, você não se esquece de entrar no nosso Telegram, Telegram do Adoro com Música, tá lá, eu vou estar compartilhando o PDF da aula, então você vai poder ter acesso a isso se você estiver lá no Telegram, tá? Então, entra lá no Telegram, não precisa sair agora da aula, mas na capa do canal, canto superior direito, tem lá o íconezinho do Telegram, do Adoro com Música, tá? E aí você vai ter acesso ao PDF, mas também anota. Eu defendo isso, porque a ciência defende isso. Quando a gente anota, a gente aprende mais. Então, mesmo quando o sujeito de quem eu estou assistindo a aula diz assim, não, depois eu mando para vocês o material, eu gosto ainda assim de fazer minhas anotações. Eu acho que é muito importante. Então, como eu disse, eu trouxe aqui 3 razões do porquê precisamos ensaiar. E queria compartilhar com vocês nesse momento, tá? Por que precisamos ensaiar? Primeiro lugar, porque precisamos estar tecnicamente preparados. Precisamos estar tecnicamente preparados. O ensaio é um momento de preparação técnica. É, que óbvio. É óbvio, então, por que tem tanta gente que não ensaia? Se é óbvio, então, por que há tanto lugar que tem desvalorizado o ensaio? Alguém já vai dizer, é porque o ser humano é pecador mesmo, não presta. Sim, isso não deixa de ser verdade, mas vamos sair da superfície? Vamos sair da pontinha do iceberg? Vamos mergulhar um pouco mais? Pensar um pouco mais nisso? Pensar um pouco mais nas razões do porquê no ensaio, principalmente aqui agora, do porquê deve ensaiar. Nós precisamos estar tecnicamente preparados. E parece que o pessoal não entendeu isso. Ou se entendeu isso, e aqui eu começo esse mergulho, sair um pouco da superfície. Não entendeu isso, porque talvez por trás haja uma supervalorização de espirituosidade, como eu gosto de dizer, que disfarçam de espiritualidade, com essa coisa que sempre existe aí desse conflito técnico e espiritual. E não, o que importa, não, estão dando muita importância a acordes, a técnica, estão profissionalizando demais. Não é assim, é unção. É, uns são e outros não. Uns são comprometidos em ensaio e outros não. A verdade é essa, gente. Nós precisamos estar tecnicamente preparados, mas sim, me parece que uma das razões do porquê não haver ensaio é porque tem gente que acha que não é tão importante. Porque o espiritual é mais importante. O espiritual tá assim. E aí, como eu sempre falo, sempre que eu tenho oportunidade, quase toda aula eu falo isso. O espiritual saudável vai redundar numa dedicação técnica. Isso é bíblico. Aqueles que têm um proceder saudável com o Senhor, eles serão organizados. 1 Coríntios capítulo 14 vai falar sobre isso. Eles vão se dedicar. Eles vão estar dispostos ao serviço. 1 Pedro 4,10 fala sobre isso. E várias outras passagens da Escritura.
E aí, ó, uma prova de que essa separação não deveria existir na nossa cabeça, embora de maneira didática, só pra gente entender melhor, às vezes a gente separa uma coisa da outra, mas essa separação de fato não deveria existir. Uma prova é o que a gente tá fazendo aqui toda semana e o que eu tô fazendo aqui agora, nesse momento. A aula de hoje é uma aula que pode ser vista por alguns como uma aula mais técnica. Embora a gente não fale de harmonia, de acordes necessariamente falando, de escalas, mas é uma aula mais técnica. Pensando em produção musical na igreja, de direção musical. Tô falando sobre ensaios e tudo mais. O mês inteiro vai ser um mês mais técnico. O mês passado foi um mês que para alguns seria mais espiritual, mais bíblico, mais teologal, mais teológico. Embora eu esteja aqui falando sobre aspectos de organização da igreja, eu citei referências bíblicas. Porque tá tudo junto, gente. A gente precisa parar com essa dicotomia que deixa tudo muito raso, ralo e nos conduz a equívocos, porque aí fica um cabo de guerra, uns vão para um lado, outros vão para o outro, fica aquele irmão que diz tem que ter organização, tem que sair, e tem outro que diz não, tá focando muito nisso, esquecendo o espiritual. E de fato não pode esquecer o espiritual, não pode esquecer a leitura da escritura, não pode esquecer a devoção, a letra correta, o espírito, um coração compungido e contrito diante do Senhor, é verdade. Mas nós precisamos ensaiar porque precisamos estar tecnicamente preparados. E muita gente não ensaia porque não tem valorizado o ensaio, porque tem supervalorizado um lado pseudo-espiritual. Uma outra razão, tem uma expressãozinha no inglês que não tem um literal, assim, no inglês que seja tão perfeito na tradução, mas a expressão take it for granted, tomar por certo seria uma tradução que é muito usada. Tem gente que toma por certo, que é no sentido assim de, não precisa ensaiar. Há até um post no blog Adoro com Música que fala sobre isso. Sou melhor que os outros, não preciso ensaiar. E aí soa até assim pra alguém, não, porque alguém pode até dizer, não, mas eu não penso isso. No fundo, pensa. Quem acha que não precisa ensaiar, no fundo, pensa que é melhor do que os outros. No fundo, pensa que é melhor do que os outros. Sim. Porque pensa, poxa, mas eu já tô pronto. Ok, você tá, e os demais? E aqui eu não estou excluindo a necessidade de um preparo prévio ao ensaio. Claro que não. Quando nós falamos aqui sobre os 10 mandamentos do ensaio, em uma das nossas aulas, eu falei sobre isso, de se preparar com antecedência. Nós vamos estar retomando isso nas próximas aulas de forma ainda mais específica, né? Nesse mês, mas tem que se preparar. Se existe um solo seu aí, a música foi avisada, uma música nova que vai ser passada, foi avisada com 15 dias de antecedência, por exemplo. Tô falando que foi avisada no dia anterior, né? E o sujeito teve tempo ali de pegar o solo dele. Teve tempo que eu quero dizer assim, como todo mundo, sei lá. Vai que aconteceu alguma doença, alguma coisa, tirou esse tempo. Mas em condições normais de temperatura e pressão, ele teve tempo pra isso, não pegou. Chega no ensaio, tá apanhando lá. Eu concordo que o grupo inteiro não tem que ser punido por isso. Volta aí volta aí pra eu praticar o solo. Cara, a gente vai precisar seguir. Você corre atrás dessa sua parte, que é só o solo, o resto tá dominado. Não, tá, tudo bem, eu vou ralar em casa. Pronto. Mas há coisas que. Nós somos diferentes, irmãos. Eu sou músico profissional, é meu emprego, eu tenho formação nisso, e trabalho com isso há muito tempo. Mas eu sei que tem irmãos que não, que vão ter mais dificuldades. Assim como eu também vai ter coisa que eu vou ter algumas dificuldades. E outros músicos, seja no meio da igreja também, que isso pode acontecer, ou no meio profissional, às vezes vão ter mais desenvoltura que eu em algumas coisas. E é momento da gente se ajudar aí. Talvez você até esteja 100% preparado naquela canção. Eu não vou mentir pra vocês. Vários momentos eu cheguei no ensaio e eu tava pronto. Eu sabia até mais do que a minha parte. Eu sabia todos os naipes do vocal, até porque era eu que fazia o arranjo vocal. Aí vão dizer, é mais fácil. Mais fácil não, por um lado, porque eu memorizo mais fácil porque eu fiz, mas por outro, mais difícil, porque eu tive que fazer o trem todo, né? Mas não só isso, mas pela vivência, pela experiência. Às vezes eu sabia, até as viradas da bateria, sabia tudo. Mas nem por isso eu dizia, não vamos pro ensaio porque eu não preciso. A minha presença no ensaio era importante não só por minha causa, mas pela causa do outro. É importante a gente entender que todos nós precisamos estar tecnicamente preparados, o grupo inteiro precisa estar tecnicamente preparado. O universo não gira só em torno de você, em torno de mim. Nós precisamos nos ajudar. E há questões musicais nas quais a presença do grupo todo vai ser importante. Poxa, imagina para um baterista, às vezes, ensaiar e o baixista não foi, pensar, não tá no ensaio. É horrível ensaiar sem baixo, assim como sem bateria. E pro baterista, então, é mais ruim ainda, porque ele casa os grooves lá, a coisa toda com o baixista. Poxa, pra ele é horrível. Imagina o baixista dizer, não, cara, eu tô com minhas partes todas prontas aqui. Porque eu já toquei essa música antes, por exemplo, em caso de integrante novo no ministério, uma música que não se toca há muito tempo, mas que o baixista era da igreja na época, o batera não era, o batera precisa passar. E como que ele passa sem o baixista? Ou arranjo de back vocal, tá lá as 4 vozes, aí falta o contralto e falta o barítono, só tá soprano e tenor. Fica um buraco lá para passar, para entrosar a coisa toda. Então, gente, todos nós precisamos estar tecnicamente preparados. E todos nós precisamos entender isso, entender que a presença de todos em ensaios é extremamente importante. Também é importante para evitar imprevistos ao máximo.
evitar erros que podem estar acontecendo, a gente minimiza as possibilidades de imprevisto. Porque se algo acontece todo domingo, eu sempre falo isso, não é mais imprevisto, né? Já ficou previsível. Quando a gente ensaia, a gente minimiza problemas de volume, um volume da guitarra aqui que tá aqui num jeito, aí no solo o cara coloca estronda tudo no ensaio, às vezes isso pode acontecer, mas ele, ixi, deixei mal regulada a minha pedaleira, já vai dar uma regulada ali, entendeu? O minimizar de erros tem um grande reforço no ensaio. Percebem isso? Então, nós precisamos estar tecnicamente preparados. Por que ensaiar? Porque, em primeiro lugar, porque precisamos estar tecnicamente preparados. Arranjos, o entrosamento do grupo, volumes de instrumentos que mexem com volume, como teclado e guitarra. Às vezes, dependendo da realidade da igreja, até um momento que o técnico de som também vai para o ensaio, se o ensaio é no mesmo local do culto, por exemplo, e ele já faz, e um ensaio geral ali já é uma passagem de som para ele também, ele já deixa tudo pronto, né? Sobre isso eu falarei depois com mais detalhes, eu não quero me alongar agora porque não é o nosso foco principal, também é importante ter um espaço para passagem de som. Eu prometi, nós vamos ter um mês inteiro só para falar sobre som na igreja, tá? Mas enfim, nós precisamos estar preparados. Mas eu disse que eram 3 razões. Por que precisamos ensaiar então? Porque precisamos estar tecnicamente preparados. Segunda razão, porque precisamos exercitar a comunhão ministerial. Sério? Sim, sério. Ensaios também são momentos de comunhão. Tem muita gente que nunca parou para pensar nisso. Ou quando me ouve falando sobre isso, se espanta. Mas os ensaios são momentos de comunhão ministerial. Eu gosto muito de falar da minha história, da minha vivência, não é por nada, é porque isso me relembra aprendizados muito importantes que Deus me deu o privilégio de ter e de experimentar. Tanta coisa que eu aprendi com irmãos que contribuíram para a minha caminhada, para a minha jornada musical na igreja, para a minha jornada ministerial, para a minha formação. Até hoje, como pastor, no meu trato com as pessoas, no meu trato como ministério, eu aprendi tanto com eles. Gente, se tem uma coisa que eu percebi de maneira latente, é o quanto os ensaios contribuem para a comunhão. Como assim contribuem? Vamos pensar um pouquinho. Antes da gente mergulhar nisso daí, eu vou dizer uma outra coisa. Assim como os ensaios contribuem demais para o crescimento da comunhão ministerial, a ausência deles destrói a comunhão do ministério. Destrói. Destrói já em primeira instância, e vai parecer óbvio, se um sujeito, um ou outro, falta muito ensaio e tal, né? Já cria um... Mas não é só por isso. Às vezes tá tudo bem na superfície, todo mundo acha que tá bem. Mas se vê menos porque não tá ensaiando. Se vê muito menos. O entrosamento, gente, não é só musical, é um entrosamento também espiritual, é um entrosamento comungal, de comunhão. O ministério precisa caminhar junto. Aí eu vou te perguntar agora. Ah, não, mas é porque eu já ouvi muito isso. Agora vamos começar a mergulhar. Ah, não, mas só ensaio, não tem comunhão. Eu já ouvi muito isso. A gente só se encontra pra ensaiar, não sei o que, mas não tem comunhão. O pessoal acha que comunhão é fazer churrasco. Gente, também, nada contra churrasco, eu amo. É ir pra praia junto, é ter um retiro junto. Isso também é legal, mas gente, nem sempre dá pra fazer isso. E eu discordo frontalmente de quem diz que porque não dá pra fazer isso é porque os irmãos não valorizam comunhão. Principalmente se essa for uma pessoa que não valoriza os ensaios. Pra mim, uma pessoa que diz, não, esse pessoal não valoriza a comunhão, a gente só se vê no ensaio, passa som pra tocar e tal, e não tem outros momentos. Eu não estou dizendo que não é bacana ter também outros momentos. E que não é até necessário, acho que é sim. E mais à frente, em outras aulas ao longo do ano, eu quero estar mergulhando nisso também quando eu falar sobre o pastoreio do ministério como um todo. Mas vê bem, alguém que diz isso, mas despreza os ensaios, enquanto o momento de estar juntos, desculpa a franqueza, mas talvez nem tenha percebido, mas esse é um comportamento hipócrita. É um comportamento extremamente contraditório. Porque me parece que essa pessoa está disposta a viver comunhão, quando é fácil viver comunhão. Tá todo mundo em torno de um churrasco, comendo, falando de futebol, falando de cinema, falando de outras coisas, desopilando. Mas, de fato, não é fácil viver a comunhão quando tá todo mundo ali no estresse do trabalho, de ralar. Porque, gente, é ralado. Você que trabalha com música na igreja sabe o que eu tô dizendo. Às vezes é ralado. Tem momentos que a gente tá lá e é uma música mais complicada. Ou, tipo, na coisa do eu tô pronto e o outro não tá. E eu preciso ter paciência e ter amor com o irmão que ali tá tendo mais dificuldade naquele trecho, que não entendeu. E a gente já explicou 5 vezes, ele ainda tá errando aquele trecho. E a vontade é matar o irmão. Porque não se preparou antes, e aí não vou passar pano pro erro dele não se preparar antes. Mas tem até aquele que se preparou antes, estudou, mas ele tem mais limitação mesmo, gente. Todos nós temos nossas limitações. Aí é muito fácil dizer que vive comunhão ministerial no momento de comunhão, não é na confraternização de ministério. Mas e nesses momentos?
Momentos semanais de estar junto, de estar orando junto. De estar trocando pedido de oração, se a gente só fizer isso, sei lá, uma vez por bimestre, uma vez por trimestre, uma vez por semestre, uma vez por ano, quando tem confraternização no ministério, tá difícil. Aí todo ano a confraternização vai ser com a mesma tônica. Já vivi contextos assim. Irmãos, apreciando, vamos estar mais junto, né? A gente precisa estar mais junto. Aí sabe o que acontece na prática? Não fica nunca mais junto. No máximo, quando é um ministério já maior, 10 pessoas, 15, tem grupos ali de 3 ou 4 que interagem mais, convivem mais, porque moram mais perto e tal, e o outro convive menos. E o fato de uns terem mais intimidades que outros não é o problema. Mais intimidade que outros não é um problema. O problema é você nunca ter uma intimidade, nunca ter uma construção no ministério. E aí os tempos que são tão criticados dessa nossa era digital ajudaram até nisso. Porque, por exemplo, agora a gente tem grupos de WhatsApp ou de Telegram, ou ambos, dos ministérios. Aí já tem gente que fala, não bota, só bota coisa do ministério, não bota outra coisa. Eu até entendo por questões de organização, isso é legal. Mas às vezes é bacana, numa coisa do ministério, compartilhar pedido de oração, falar, gente, olha que novidade, olha que bênção que aconteceu aqui comigo, tá, tá, tá. Ou, gente, eu tô passando por essa dificuldade. Gente, é corpo de Cristo. Então, sim, o ensaio é um momento de comunhão ministerial, é um momento em que a gente exercita comunhão, nesses aspectos que eu falei. Falando o contrário do que eu mencionei aqui, num aspecto de que são momentos de você se encontrar e de você experimentar uns aos outros em momentos de dificuldade, em momento de relação, em momento que sua paciência é exercitada, a sua humildade de não se achar melhor do que os outros por isso ou por aquilo, enfim, uma série de exercícios que nós sabemos que no ensaio são realizados. E ao mesmo tempo, é um momento de viver comunhão porque a gente está se vendo. Não vamos desprezar, porque está se vendo, mas é só de forma profissional. Chegou, 3, 4, vamos. Mas nós estamos nos vendo. Gente, eu me lembro de uma época em que, numa igreja onde eu fui pastor de jovens, e eu era também o diretor musical da igreja, não era o líder do Ministério de Louvor, mas eu era o diretor musical da igreja por alguns anos. Eu lembro que tinha pessoas em comum. Eu tinha os ensaios do Ministério de Louvor, e aí tinha o ensaio do instrumental, o ensaio do vocal, o ensaio geral que a gente fazia, né, todo mundo junto, claro. Eu ia dizer como aqui, mas não vou dizer hoje porque eu vou dizer em outra aula. E aí a gente tinha também o ensaio da banda de jovens, então algumas pessoas, nem todo mundo que era do louvor estava na banda de jovens, mas quase todos que eram da banda de jovens também eram do Ministério do Louvor. E com o tempo o Ministério do Louvor era maior e revezava pessoas, tinha 2 bateristas, 3 guitarristas, enfim, 4 guitarristas, sei lá, nem lembro mais aqui agora, não vou contar agora. E eu lembro que houve determinados momentos da nossa caminhada lá em que muitos de nós nos víamos além do domingo 3 vezes por semana. Isso criou um entranhamento nosso maravilhoso, gente. Uma intimidade que foi sendo construída sem a gente nem perceber. E eu aprendi isso que eu estou dizendo aqui agora para você, com isso, com essa experiência. As primeiras vezes, no blog mesmo, quando eu comecei a falar sobre ensaios, e eu falo isso em um dos posts sobre ensaios, você pode ir lá no blog, você vai achar, né, alguns posts sobre ensaio. E eu lembro quando eu estava escrevendo isso, eu comecei o blog, eu era dessa igreja ainda, e eu lembro que foi vendo o que estava ao meu redor e o que eu estava vivenciando, que eu comecei a aprender isso. Ensaios são momentos de comunhão ministerial. Como nós crescemos enquanto ministério, enquanto corpo de Cristo ali. Não é no sentido de panela, de não se envolver com o resto da igreja, porque aí já é uma outra coisa, mas nosso foco aqui, ó, são os músicos de igreja, tá? O foco aqui é esse. Nos ensaios nós fomos criando isso, da gente já conhecer um outro pelo olhar, a gente já sabia, às vezes chegava no domingo, precisava fazer alguma coisa, ou lembrar uma convenção musical, a gente já se olhava e já tinha esse entrosamento. Isso só se obtém com ensaio, gente. Com ensaio e com tempo de caminhada. Aí você vai dizer, não, mas a gente já toca junto há 5, 7 anos. Ok. Com ensaio, um aprendizado de 7 anos poderia ser obtido em 2, talvez, né? Mas a gente ficou tão próximo que, poxa, a gente terminava um culto e comíamos na casa dos outros, ia jantar junto depois. Estamos lisos para sair para lanchonete, ia para casa dos outros. Outras coisas, a gente sabia que podia contar um com o outro. A gente sabia disso. A gente teve treta, a gente se ofendeu, a gente se perdoou, a gente se curou. E como foi lindo viver aquilo. Sem os ensaios, nada daquilo seria possível. Então, sim, nós precisamos ensaiar, porque precisamos exercitar a comunhão ministerial. É estar junto. Toda oportunidade que você tiver de estar junto com seus irmãos de ministério, esteja. Desde assistir futebol junto, desde estar numa sala de escola bíblica dominical, desde fazer retiro do ministério junto, vez ou outra, desde ser, mas é só trabalho, é só para ensaiar. Não, não é só trabalho, é a oportunidade que Deus te dá de servir junto. Junto com o corpo de Cristo. Não esqueça disso. E em terceiro e último lugar, por que nós precisamos ensaiar?
Porque precisamos exercitar o louvor sem holofotes. E eu sei que isso talvez soe muito pesado para alguns. Mas vamos falar a verdade. Nós músicos somos artistas. E nós artistas lidamos muito com ego. É natural, porque... E aí aqui eu entendo o que eu quero dizer natural. Tem o natural normal, habitual, no sentido de natureza. E o natural no sentido de natureza pecaminosa. Vou falar primeiro o lado bom. É natural a gente ter um desejo de querer fazer cada vez melhor. E é natural a gente esperar que alguém goste do que a gente está fazendo. Porque, gente, não existe isso de... A gente não faz música pros outros. A gente faz arte pros outros. A arte ela é feita pros outros. Ponto. Não se escandalize com o que eu tô dizendo. A arte é feita pros outros. Ninguém pinta um quadro para si próprio. Embora o cara diga, não, mas eu pinto, a minha arte é para mim. Né? Ator pode falar isso, pintor, músico. Tem músico que quer justificar que não faz a música do mainstream, né? A música mais comercial, a música que tá em moda, porque ele faz só para ele. Ok. Até certo ponto, isso pode ser verdade no sentido de que, poxa, eu vou viver a minha verdade, o que eu acredito enquanto música na igreja também. Cantar as músicas que nós entendemos que são bíblicas. Ah, essa música aqui é modinha, mas não é bíblica, eu não canto. Até certo ponto, ok, isso é legal e é saudável. Mas, expandindo agora para artistas em geral, não só artista cristão, deixa esse sujeito sem público, sem ninguém ouvir as músicas dele, ver se ele vai gostar. Não vai gostar. E tá tudo bem. Até certo ponto, isso não quer dizer que ele é um soberbo, um otário, um altivo, narcisista, não. O artista, a arte foi feita para ser mostrada, gente. Foi Deus que criou as artes. Uma peça de teatro, ela é feita para ser vista. A música que nós fazemos na igreja, eu sempre bato nessa tecla, Efésios 5, 18 a 20, Colossenses 3, 16, é uma música feita para os outros. Ah, mas a nossa plateia é de um homem só, o Senhor. Peraí. No sentido de show, porque você não quer se engrandecer a si próprio. Você quer engrandecer a ele. Mas você dizer que é só para ele, por mais que isso seja já um chavão cristão e que tem uma capa aí de espiritualidade, eu mesmo já usei muito isso. Mas, gente, isso tá errado, biblicamente falando. Ou meio certo. Não, tá meio certo e meio errado. Nós fazemos para ele, mas não só para ele. Nós fazemos para o corpo de Cristo também. Nós fazemos para os demais. Então, até certo ponto, a gente querer que as pessoas vejam o que a gente faz, tá ok. Mas aí, quando a gente passa desse certo ponto, é o momento em que a gente quer. A gente faz o nosso solo ali com o feeling, como a gente fala no meio musical, profissional, o feeling no solo lá. No fundo é porque a igreja tá cheia, a gente faz. A prova disso é que às vezes um culto que tem menos gente, a gente fica meio assim. Ou o culto do domingo à noite, né, que hoje virou mais moda, às vezes é só domingo à tarde, enfim. A gente valoriza mais, a força total. É quando é domingo de manhã, não, é só 2, 3 músicas, não, dá pra ser só aqui, guitarra, violão, carrom, dá pra fazer. O que será que tá por trás disso? Será que não é porque a gente só quer dar o nosso melhorzão mesmo quando tá com o holofotão? Será? Não tô dizendo que é. Você faz aí o seu autoexame junto com o seu ministério. Mas nós precisamos de ensaio porque ensaios também são momentos de louvor e adoração ao Senhor. Você já parou pra pensar nisso? Você não só louva, fecha o olho e canta as verdades. Tu és Senhor e Rei. Não é só no domingo que você canta. Você precisa cantar isso com o seu coração no ensaio. Você precisa sentir isso no seu ensaio. Você precisa render o seu coração prostrado diante do Senhor também nos ensaios. Isso serve para os cantores que precisam estar entendendo a riqueza do que está sendo cantado ali. Se é pobreza, se a letra não presta, joga fora e traz música rica. Mas os cantores precisam entender isso e os instrumentistas também precisam entender isso. E todos precisam estar ali entregando o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em adoração também durante o ensaio. Ah, mas é mais complicado, porque às vezes a gente está ali muito ocupado com questões técnicas, né? Tá observando ali o arranjo e volta. Às vezes no culto também, eles são ossos do ofício. Tanto que é importante, né, ter, se há condições de fazer isso, eu defendo que é importante ter um revezamento para ter momentos em que os irmãos estão ali todo domingo, tem pelo menos uma vez por mês para estar junto com a congregação também, até para ter essa comunhão com a congregação, né, e estar ali só cantando, sem estar se estressando em mudar o som, em ouvir aqui o retorno, em ouvir aquilo. Mesmo no domingo isso acontece. Mas no domingo a gente se coloca mais. Por que a gente não faz isso no ensaio? Será que a gente não está mistificando muito o que é adoração? E mais, mesmo nesses aspectos técnicos, nessa coisa de volta do início, isso também é adoração a Deus. Quando a gente se esmera e quer fazer o melhor, não, vamos voltar, gente, não tá bom ainda, vamos melhorar, vamos melhorar. Nós estamos com isso adorando e glorificando o nome daquele que reina nas nossas vidas. E quando nós fazemos isso com amor, com tolerância ao irmão que tem mais dificuldade, com paciência, nós também estamos louvando e exaltando ao Deus que nos disse que nós devemos amá-lo e que nós devemos amar uns aos outros. Porque se nós não amamos a quem vemos,
Como amar a Deus a quem nós não vemos? Então, ensaios são também momentos de louvor. Os ensaios também precisam ser vistos como cultos, irmãos. E aí, pá! Na jugular agora, na titela. Headshot, linguagem de CS aqui pra quem joga, né? Headshot. Na cabeça. Pra quem, não precisa de ensaio. Se as duas outras razões não te convencerem, você precisa entender essa então. O ensaio também é um momento de adoração ao Senhor. Mas qualquer coisa na vida do crente né? Sim, deveria ser. Como disse Lutero certa vez, é possível e é necessário adorar a Deus até quando você está ordenhando vaca. John Piper, contemporaneizando isso, vai dizer que é possível beber suco de laranja para a glória de Deus. Sim. Quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Mas no nosso caso, que somos músicos de igreja, que temos essa responsabilidade, essa é uma excelente oportunidade que Deus nos dá. Louvar o nome dele em ensaios juntos, em comunidade, em comunhão ali, ministério crescendo, se aperfeiçoando, louvando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, como que nós queremos ensinar aos demais membros da nossa comunidade local que eles precisam fazer isso, como diz Colossenses 3,16, Efésios 5,18-20, que eu sempre cito, já citei aqui hoje, inclusive. Como que a gente quer ensinar isso para eles se primeiro a gente não vive entre nós, a gente tem preguiça de falar entre nós sobre aquilo que a gente está cantando, de conversar sobre a letra. Essa música é demais, né? Às vezes a gente perde isso. Aí agora eu vou levar a palavra profissional, profissionalismo, pro lado negativo, que muita gente leva, mas agora fazendo uma crítica justa. Às vezes a gente profissionalizou tanta coisa que a gente nem vibra mais com o que a gente canta, e a gente não fala mais disso entre si, no ministério. Aí lá no domingo, quando o fogo lambeu, desceu a unção, aí a gente, você percebe o que você canta, igreja? Você percebe, igreja? Preste atenção em cada palavra. Mas no ensaio a gente não fala sobre isso, a gente é estéril, o nosso coração tá estéril, seco. Deus nos dá a oportunidade de louvar o nome dele também nos ensaios. Então vamos recapitular. Por que precisamos ensaiar? Precisamos estar tecnicamente preparados. Ensaios são momentos de preparação técnica. Segundo lugar, precisamos exercitar a comunhão ministerial. Ensaios são também momentos de comunhão. Terceiro e último lugar, precisamos exercitar o louvor sem holofotes. É muito fácil fazer culto quando tá todo mundo vendo. Mas quando tá só a gente ali que chega mais cedo, sai, depois todo mundo, ninguém vê. Ninguém tá vendo aquele esforço ali. Tem irmão que sabe quando o louvor ensaia, mas outros não sabem e não faz diferença na vida deles. É fácil quando tá todo mundo vendo. O sonzão, a sonzeira que a gente tá fazendo. Mas comecemos a ver os ensaios como um momento de culto também. Amém? Sim, ensaios são muito importantes. Então, não fique sem ensaiar. Pare de inventar desculpas. Não, essa que você pensou aí, não é justificável. Não, mas é que... Não é justificável. Não é. A menos que você esteja numa pandemia, tá todo mundo confinado em casa, proibido de se juntar. Nós passamos por isso recentemente. A menos que essa seja a razão. Não há razão para não ensaiar. E mesmo no confinamento houve um momento que ninguém se via, mas houve um momento em que tinha um ajuntamento mínimo permitido, né? Então um violão, um carrão e um cantor que ia fazer o louvor naquela semana podiam se encontrar. Não fique sem ensaiar. Não caia nesse conto do vigário, nessa história da carochinha de que não precisa ensaiar. Você pode ser o músico mais virtuoso. E debaixo da graça de Deus, eu falo isso com todo amor no coração e sem nenhum desejo de achar que eu sou melhor do que outros, do que todo mundo, porque eu não sou, tem muita gente melhor do que eu, inclusive tocando em igreja. Gente, eu faço música faz muito tempo. Desde que eu nasci. E eu já tô caminhando aí, tô no meio da terceira década de vida, já passei dos 35, então tô indo pros 40, né? Pros 40. Comecei oficialmente a estudar música em 1993. Isso faz quase 30 anos. Que eu estava já sentado na escola de música estudando partitura, estudando tudo. E eu preciso ensaiar. Então, desculpa, mas eu tenho muita dificuldade de achar que sei lá, mesmo que você faça música na igreja há 20 anos, eu tenho muita dificuldade de acreditar que você não precisa de ensaio. Todo mundo precisa. Você vai dizendo, mas eu realmente não preciso. Eu conheço todas as músicas, e é um pouco aquilo que eu falei, né? Eu também talvez não preciso, eu conheço tudo. Mas na verdade precisa. Sabe pra quê? Pra ter o seu coração trabalhado. Pra que Deus trabalhe no seu coração paciência, humildade. Pra que Deus apague o fogo do orgulho. Para que Deus lhe dê amor pelo irmão, amor sacrificial, como o de Cristo, para que Deus coloque no meu e no seu coração uma visão outrocêntrica, de pensar no outro, que precisa e ajudar o outro, para ter mais senso de ministério. Gente, todos nós precisamos ensaiar. Então, não fique sem ensaiar. Legal? E agora sim, eu falo, se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu like, tá?
deixa o seu like e compartilha a aula com todo mundo do seu ministério. Manda para todo mundo mesmo. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Legal? Na terça que vem nós estaremos de volta falando mais uma vez sobre ensaios, mas agora as próximas aulas, né, esse mês, todo sobre ensaios, as próximas aulas a gente vai estar sendo mais específico sobre ensaios, sobre aspectos. A gente vai estar falando sobre ensaio, só sobre ensaio instrumental, só sobre ensaio vocal, sobre como organizar os ensaios, só sobre ensaio geral. Se eu tenho ensaios individuais, como lidar com geral? Será que a agenda não vai ficar muito cheia? Como organizar isso tudo? A gente vai estar falando sobre isso tudo esse mês. Então não deixe de estar aqui com a gente toda terça-feira, a partir de agora, né? A partir da semana que vem, às 9h09 da noite, legal? Então é isso, Deus abençoe. E ó, qualquer coisa deixa aí nos comentários. Até semana que vem. Valeu!